Olá, turma, boa tarde. Eu sou o professor Leandro, responsável pela disciplina de Ciências na Escola Municipal Castro Alves 1. A aula de hoje é Saúde: o que é e como manter. Vamos falar inicialmente sobre saúde, como surgiu essa questão de se preocupar com a saúde, para depois adentrarmos em alguns problemas causados por vírus, bactérias, vermes, algumas doenças que esses agentes podem causar no nosso organismo. Mas a aula de hoje é para entender um dos grandes movimentos históricos aí relacionados à saúde. Então, o primeiro que temos aqui é uma imagem, uma fotografia tirada em novembro de 1904. Na imagem é possível a gente ver um bonde virado na Praça da República, no Rio de Janeiro, em decorrência das manifestações contra a vacina obrigatória. Como assim? As pessoas elas estavam revoltadas com o movimento da vacina obrigatória. O quer dizer vacina obrigatória? Quer dizer que as pessoas elas são obrigadas a tomar a vacina mesmo contra a vontade delas. Mas por que as pessoas elas não queriam tomar vacina? Porque as pessoas ainda desconheciam vacina. Mas a gente vai ver aí mais à frente que não é só isso. A gente vai ver que boa parte do movimento é relacionado pela falta de conhecimento. Mas a questão é que no Brasil ainda não existia vacina. Foi a primeira vacina a ser implementada aqui no Brasil. Então as pessoas elas estavam meio que desconfiadas com isso. Uma outra imagem que a gente pode ver é esta aqui. É uma charge do caricatunista e jornalista Leônidas Freire, publicada na capa da revista O Malho em 29 de outubro de 1904, ou seja, no ano em que estava acontecendo a revolta da vacina. Essa charge, ela retrata um dos momentos históricos do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a revolta da vacina. Se vocês observarem, de um lado eu tenho pessoas trajando roupas relacionadas à saúde, ou seja, as pessoas que eram responsáveis por aplicar as vacinas, e do outro lado eu tenho a população. E se você observar bem, essas pessoas elas não estão desarmadas, elas estão meio que em atrito umas contra as outras. A charge ela serve para isso, é, para representar um movimento que está acontecendo. E aí ela coloca em voga que as pessoas elas estão revoltadas com essa vacina obrigatória. Então, com relação a essas imagens que a gente viu, a gente tem algumas questões. Então, vamos falar sobre essas questões. Então, os dois grupos de pessoas representados na charge aparentam estar em concordância ou discordância? Que elementos da figura levam você a ter essa ideia? Então voltamos na imagem para a gente observar. Esses dois grupos, eles estão concordando ou discordando? Observamos que eles estão em discordância. Eles não estão concordando, eles não estão chegando a um acordo. Quais elementos você vê que as pessoas elas estão com serrote, com machado, com vassoura, com faca? Elas estão meio que armadas. E os outros que estão do lado da vacina obrigatória, você vê que tem uma plaquinha ali, vacina obrigatória, vocês vê que eles estão meio que montados em cima de uma estrutura que representa uma vacina, até porque é uma charge, né? Então, esses elementos, eles representam que as pessoas elas estão em discordância e não em concordância. Então, os elementos que você observa nessa figura é que eles estão de fato com algum objeto que seria um tipo de arma para se defender caso fosse aplicado a vacina sem o seu consentimento. A segunda questão é o que? A situação retratada na charge também está presente na fotografia. Que elementos da fotografia cooperam com suas ideias sobre as relações entre os dois grupos de pessoas retratadas na charge? Então vamos voltar. Ele pergunta o quê? Se o que está retratado nessa imagem, na caricatura do Leônidas, se é a mesma coisa que está retratado nessa imagem aqui. Você consegue ver alguma coisa atrelada?
a gente vai ver que tem um ônibus tombado. E esse ônibus, um bonde virado. Esse bonde foi virado pelas pessoas, as pessoas se manifestando contra a vacina. Então, existe uma relação sim. A diferença é que essa imagem, ela representa o que de fato está acontecendo. A charge é uma representação desenhada de forma caricata, ou seja, uma caricatura, de como estaria acontecendo o movimento. Mas ambas as imagens, a fotografia e a charge, elas estão relacionadas sim com essa questão do movimento contra a vacina obrigatória. E aí a gente traz outras questões. O que essa revolta nos ensina? O que a revolta da vacina ela nos ensina? E o que podemos concluir desse comportamento de recusa? O que a gente pode concluir desse comportamento das pessoas recusarem a vacina? Então, o primeiro é que as pessoas não sabem o que tem nela. Então, essa questão das pessoas lidarem com o desconhecido é meio complicada. Elas precisam conhecer para então aceitar aquilo ali. Então, não se sabe o que tem na vacina. Segundo, não sabe como aquela vacina pode proteger a pessoa. Ou seja, existe uma falta de informação. Não podemos simplesmente exigir que a população que não tem acesso à educação básica entenda o que é proteção pela memória do sistema imune. Dose integral, dose fracionada, macacos como reservatório e não como transmissores. Então é meio complicado você chegar para uma população, que eram milhares de pessoas, e dizer, você tem que tomar essa vacina. Essa vacina ela é obrigatória, porque a gente vai ver já uma historinha contando como foi esse movimento da vacina obrigatória, como isso chegou para a população. Então é um pouco complicado você chegar, você vai ter que tomar essa vacina, ela é obrigatória. Mas a pessoa não sabe como a vacina foi produzida, onde ela foi produzida, não sabe o que tem naquela vacina, não sabe o que é imunidade. Então você vai dizer assim, a memória do sistema imune vai lhe proteger. Como? As pessoas elas devem ter acesso à educação básica, entender o que são os conceitos, entender o que é vacina, entender o que tem nela, como aquela vacina pode proteger, para então ela aceitar que aquilo sim pode de fato protegê-la. Então, essa revolta da vacina ela nos ensina isso, que faltava educação básica, faltava ensinar essas pessoas sobre o que era a vacina, o que tinha nela, como ela poderia proteger. Então, isso conclui a causa desse comportamento. Por que as pessoas recusavam? Porque elas não conheciam, era algo totalmente novo, totalmente desconhecido, principalmente para a população mais carente. Até aqueles que eram considerados mais nobres, mais ricos, eles não queriam aceitar a vacina, porque eles desconheciam totalmente algo sobre a vacina, sobre como aquilo poderia imunizar. Então, a gente vai falar agora, eu quero colocar aqui para vocês. Vamos entender a revolta da vacina? Vamos entender como aconteceu a revolta da vacina, como chegamos a essa questão. Isso é um dado histórico interessante, porque já a gente traz essa discussão para os dias atuais. Então vamos assistir esse videozinho aqui, que vai contar pra gente história do Brasil, que é um dos pontos, né, que foi bem movimentado na história do Brasil, que é a revolta da vacina. 300 réis por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos.
A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Osvaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha e, em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro, o mosquito Aedes aegypti. Osvaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Então, turma, vimos aí no vídeo como que aconteceu a revolta da vacina, como que chegou a essa questão, ou seja, eles produziram a vacina, trouxeram a vacina e implementaram uma lei de que a vacina era obrigatória. As pessoas se rebelaram, não queriam colocar o vírus que causava a doença dentro delas. É como eu falei para vocês, falta de informação, de conhecimento de como a imunidade ela é produzida ou adquirida pelo organismo. Então era toda uma falta de conhecimento ali. Então o que eles fizeram? Revogaram a lei e deixaram bem claro o que quem quisesse trabalhar, quem quisesse estudar, quem quisesse casar, deveria tomar a vacina. Então,
meio que você era obrigado, querendo ou não, a tomar essa vacina. Mas quando as pessoas começaram a ver os efeitos causados, que o número de doentes começaram a reduzir, o número de mortes começaram a reduzir, então elas voluntariamente começaram a tomar a vacina por conta própria. Então a gente entra numa questão aí. Revolta da vacina de 1984, de 1904, 2021, não, pera, 1904 ou 2021. Acredito que estamos vivendo praticamente algo parecido em 2021 com relação à vacina da Covid-19. A vacina, ela foi produzida, entre aspas, rápido, no intervalo aí de 1 ano. E devido a isso, as pessoas não sabem como essa vacina foi produzida, como que ela atua, e meio que tem medo de tomar essa vacina. Mas a gente sabe que a vacina ela vem desde essa época aí de 1904, com a produção da vacina contra a varíola. Então, estudos foram sendo aperfeiçoados para melhorar essa questão da produção da vacina. Mas mesmo assim, muitas pessoas não querem tomar a vacina contra a Covid devido a isso. E aí eles pensaram em implementar novamente uma questão de implementar um decreto, uma lei em que a vacina fosse obrigatória. Mas viram que não ia dar certo, como já não deu certo no passado. Então, o que eles pensaram? Não vamos fazer isso, mas quem quiser viajar, quem quiser casar, quem quiser trabalhar, quem quiser estudar, entrar em estabelecimentos públicos, vai ter que tomar a vacina. Então, meio que as pessoas vão ter que tomar essa vacina sim. Mas isso é história para uma outra aula. Então vamos encerrar a aula por aqui. Num outro momento a gente vai falar sobre Covid, quando a gente falar de vírus. A gente vai falar sobre a produção de vacinas, como é produzida a vacina. E aí a gente entende essa história direitinho, certinho? Finalizamos a aula por aqui. Qualquer dúvida, chamem no grupo da disciplina. Questões na plataforma para responder. Tenham todos um bom descanso, um ótimo estudo e até a próxima aula.